Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Hoje era para estarmos nos encontrando, a nossa aula de retorno do estágio, com as orientações acerca da feitura do relatório final e das apresentações. A ordem de apresentações, os horários, as datas de cada grupo vai estar colocada no SIGA, na turma virtual. E lembrando que essas datas, esses horários, eles foram escolhidos pelos grupos lá no início do período, quando eu pedi para que vocês preenchessem aquele Google Forms. O motivo da gravação desse vídeo para vocês hoje é basicamente fazer as orientações acerca da feitura desse relatório e as orientações gerais para que vocês elaborem as apresentações. Lembrando que as apresentações constituem a segunda nota e o relatório a terceira e última nota do estágio. Mas o motivo dessa paralisação ele também é muito importante, é muito especial. E, diante disso, eu gostaria aqui de explicar a vocês de forma rápida, mas também trazer as informações do porquê que nós estamos paralisando as nossas atividades hoje. Então, como vocês podem ver aí na tela, tem uma notificação da DUFPB, a nossa seção sindical do Andes, informando que nos dias 10 e 11, caso quarta-feira e quinta-feira, hoje, 11 de setembro, os docentes da UFPB paralisarão as atividades. E por que nós paralisamos as atividades hoje e ontem? Primeiro que houve a convocação de uma assembleia no dia 2 de setembro e no dia 4. Essa assembleia aconteceu nos 4 campi da UFPB e dentre as pautas, os pontos de pauta, melhor dizendo, né, havia essa análise de conjuntura que versa sobre a reforma administrativa. Para quem não sabe, o Congresso Nacional está pautando, neste momento, né, uma discussão para fazer uma ampla reforma administrativa no Serviço Público Federal. E um dos pontos, né, principais, que é muito grave, muito ruim, é a retirada, né, a perda de estabilidade dos servidores públicos. E aí vocês podem me perguntar, como é que funciona isso? Essa perda de estabilidade, ela serve para quem já está no serviço público, para quem vai entrar no serviço público? Eu não sei. Geralmente, quando se cria, né, reformas desse tipo, se mantém no direito quem já está no serviço público e, com certeza, afeta os novos servidores públicos. E essa perda de estabilidade, ela é muito cruel, porque ela vai criar aí 2 categorias de servidores públicos. Né? Eu cheguei a ler no jornal que o servidor público faz o concurso, passa, ele vai ter direito à estabilidade por 10 anos, depois ele é demitido, ele tem que fazer novamente concurso público. Então, o motivo da nossa paralisação é muito sério, é muito importante, a gente precisa dar esse recado para a sociedade brasileira, que nós não aceitamos e que ela é extremamente perigosa, sobretudo para vocês, né, que daqui a pouco vão se formar, vão se tornar pedagogas, pedagogos, professores, e vão ingressar no serviço público. E aí vocês podem se perguntar, mas se a gente não ingressar no serviço público federal, ingressar somente no estadual? Geralmente, quando essas reformas elas acontecem no nível da União, elas têm um efeito cascata para o serviço público estadual, serviço público municipal. Então, assim, hoje, dia 11 de setembro, é dia de dizer não a essa reforma trabalhista. Nós, trabalhadores da educação, não aceitamos e vamos colocar nossa cara na rua, vamos participar dos atos e dizer não. Então,
passada essa explicação, né, demonstrando a legitimidade dessa paralisação, eu quero agora passar para vocês as orientações acerca da feitura do relatório. Vamos nessa. Então, como vocês podem visualizar aqui na tela, eu linkei lá no SIGA, ou melhor, eu anexei, né, esse documento, ele está aqui com 7 páginas, é um documento padrão para que vocês elaborem um relatório. Então, aqui a gente tem a capa, vocês vão colocar o nome de vocês, aqui é muito importante o sumário. Geralmente, os grupos, eles fazem um relatório e entregam um sumário do jeito que está aqui. Veja, se é para deixar do jeito que está aqui, não precisaria ter sumário. A função do sumário é dizer o número da página de cada item. Então, o grupo tem que colocar aqui, ó, introdução vai estar na página, supondo aqui, na página 4 ou na página 5. Quando a introdução começar, né? Foi demais. Vou ver aqui. Página 5. Pronto, agora eu acertei. O tópico que vai discutir as concepções de estágio, ele vai lá para a página 6. Vejam, assim vai sucessivamente. Vocês vão completar este tópico do sumário informando, e não esqueçam, obviamente, de paginar cada item, cada página, a partir da introdução. Lembrando que o número da página tem que estar no lado superior, ou melhor, no cabeçalho da página, do lado direito, lado superior direito. Na introdução, vocês vão desenvolvê-la a partir desses 4 subtópicos. O subtópico 1.1, as concepções de estágio. O subtópico 1.2, vocês vão falar acerca da problematização. 1.3, a metodologia. 1.4, os objetivos. E olha só que bacana, a introdução de vocês já está pronta, porque vocês já desenvolveram o plano de ação, e essa introdução não é nada mais, nada menos que o plano de ação. A única coisa que vocês vão mudar aqui são os tempos verbais, porque no plano os tempos verbais eles estão todos apontando para o futuro, né? Aquilo que vocês iam realizar na escola. Como vocês já realizaram, aqui é um relatório, vocês estão contando, relatando, analisando o que foi feito, vocês vão simplesmente, né, mudar os tempos verbais para o passado. Isso no geral, né? Obviamente, aqueles grupos que precisaram mudar o plano de ação, fazer alguns ajustes, então esses ajustes eles vão aparecer aqui também. E aqui é importante, antes, né, de entrarem ao tópico 1.1, fazer uma breve contextualização do capítulo, né? Ou seja, então, neste capítulo, nessa introdução, né, ou este relatório, o objetivo é apresentar. Então, escreve aqui 4 a 5 linhas antes de passar para o tópico 1.1, certo? Na sequência, nós vamos para o tópico 2 do relatório, que é o núcleo desse relatório, é a parte mais importante, né, onde vocês vão relatar a experiência. Então, do mesmo jeito, observem que o 2, relato de experiência, é o todo. O 2.1 é uma parte, o 2.2 é outra, o 2.3. Então, entre o 2 e o 2.1, vocês vão aqui fazer uma breve contextualização também. 4 ou 5 linhas contextualizando o capítulo 2 como um todo. No 2.1, vocês vão caracterizar a escola campo. Então,
É uma escola do município, é uma escola do estado, essa escola atende alunos de periferia, ela fica situada num bairro nobre, mas ela atende alunos daquele bairro ou alunos da periferia. É uma escola situada num bairro mais central. Geralmente, quando é uma escola que fica num bairro mais central, ela atende alunos de vários bairros, né, até de outros municípios. Então, caracteriza. Vocês tiveram acesso a dados socioeconômicos dos alunos, né? Então, é uma população mais de baixa renda, de classe média. Essa escola, ela fica em que tipo de bairro? É um bairro comercial? É um bairro mais residencial? É um distrito industrial? Então, apresenta todas essas características, inclusive as características físicas da escola. Como que é essa escola fisicamente? Ela está bem cuidada? Ela está sucateada? Então, é o momento de você, através da escrita, colocar o leitor na cena. Então, caracteriza mesmo, tá certo? No tópico 2.2, vocês vão contar como foi o dia da chegada na escola. Então, que horas vocês chegaram? Quais foram as primeiras impressões? O que foi que vocês sentiram? O que foi que vocês observaram? Como foi para entrar na escola? Eles pediram a identificação de vocês? Vocês só entraram? Então, como foi esse momento? Como é que eles recebem as crianças na escola? No caso, numa escola noturna diurno, como é que eles recebem? Fica só a pessoa da portaria? Fica alguém da gestão, da coordenação pedagógica na porta da escola, recebendo as crianças? Quem é que vai deixar as crianças? Geralmente são os pais, eles vão sozinhos, eles vão a pé, vão de ônibus, de moto, o que predomina? Então, é interessante relatar essas coisas. E o mediador, né, o DOC, vocês conseguiram identificar no primeiro dia, ou no segundo, no terceiro? Não conseguiram identificar? E aqui a gente vai para o tópico 2.3, vocês vão caracterizar o projeto político-pedagógico da escola. Veja, independe do objeto, da temática de vocês. Todos os grupos tiveram acesso ou solicitaram acesso ao projeto político-pedagógico. Então, nesse tópico, vocês vão gastar pelo menos uma lauta fazendo uma síntese. Quais são as principais referências teóricas, os principais conceitos, o marco referencial, o marco situacional da escola? Então, em linhas gerais, o que é e qual é o projeto político-pedagógico da escola? Então, não é o momento de pensar no objeto, é o momento de pensar o PPP em abstrato da escola. No tópico 2.4, vocês vão falar acerca dos diálogos que vocês estabeleceram com a gestão, com os docentes e com os demais funcionários. Ou seja, não é para trazer nesse momento o conteúdo desses diálogos, mas quais foram as estratégias de aproximação, quais foram as estratégias de convencimento que vocês utilizaram? Foram entrevistas ali, cara a cara, né, que a gente chama das entrevistas semi-estruturadas, que vocês levam tópicos e a pessoa desenvolve, fala, e aí no meio da fala delas você já elabora uma nova pergunta a partir do que a pessoa falou? Ou vocês utilizaram estratégias como a aplicação de questionários? Esses questionários foram por meio de formulários eletrônicos, vocês imprimiram, saíram marcando enquanto a pessoa falava? Ou essa estratégia ela foi mais informal? Vocês conversavam com as pessoas pelos corredores, vocês conversavam nas salas, enfim, quais foram as estratégias que vocês adotaram? Avalia também quais foram as melhores estratégias, as que deram mais resultado, no sentido de fazer essa aproximação. No 2.5, vocês vão relatar qual foi a contribuição do grupo para a gestão da escola.
Então, o que foi que o grupo fez? Uma roda de conversa, uma palestra, o grupo fez um vídeo, uma cartilha, o que foi que vocês fizeram para deixar para a escola? E no tópico 2.6, vocês vão relatar quais foram as situações que vocês se depararam, mas que não estavam previstas no plano. O que aconteceu de inusitado na escola no dia que vocês estavam lá? Nos dias, pode ser no primeiro, no segundo, no último dia, enfim, coisas que saíram da rota do planejamento. E aí a gente vai agora para o capítulo 3, né, que ele dá sequência a esse desenvolvimento, só que agora, diferente do relato, vocês vão analisar aquilo que vocês relataram no tópico anterior. Ou seja, o primeiro ponto dessa análise é como que a temática selecionada de vocês, né? Então, alguns analisaram a questão da violência, os outros analisaram a questão das tecnologias, outros analisaram o papel da gestão na inclusão, na aprendizagem. Como é que isso aparece no projeto político-pedagógico, nas falas dos gestores, dos professores, dos funcionários, naquilo que vocês observaram? Então, veja, esse é o momento de vocês trazerem para cá o conteúdo das entrevistas, daquilo que vocês observaram, daquilo que está no projeto político-pedagógico, e analisar em diálogo com o referencial teórico, que está lá na introdução. Ou seja, aquele debate que vocês fizeram com o Vitor Paro sobre gestão democrática, aquele debate que vocês fizeram na metodologia com Janote Pires Marques sobre a observação participante, aquela discussão com a Selma Pimenta e também, né, com a Edna Prado sobre as concepções de estágio. Então, é o momento de trazer esse referencial teórico para analisar essas falas, esse material empírico que vocês coletaram na escola. E aí a gente vai para o tópico 3.2, onde você dá as aprendizagens que o grupo desenvolveu acerca da gestão escolar durante essa experiência do estágio. O que foi que o grupo aprendeu? O que é que o grupo não sabia e agora passou a saber? E esse é um aprender que tem a ver com aquilo que vocês fizeram, não somente com aquilo que vocês observaram ou escutaram, mas a partir do que vocês fizeram, da observação, da análise, da coleta de dados, da feitura de um caderno de campo. Então, o que é que esse processo impactou na aprendizagem do grupo? E aí, por fim, a gente tem um tópico aqui, o 3.3, são as avaliações pessoais. Aí, cada membro do grupo vai dizer de maneira individual que aprendeu, como foi essa experiência, faz uma autoavaliação também, nesse momento. Então, cada um aí escreve individualmente, entre 10 a 15 linhas, nesse tópico 3.3, pode colocar o nome mesmo. Então, fulano de tal, e apresenta a sua autoavaliação, certo? Coloca as referências utilizadas, lembrando que é preciso seguir o rigor técnico das normas da ABNT, e em relação aos anexos, vocês podem anexar aqui os roteiros que vocês construíram para fazer as entrevistas, os questionários, aqui os quadros, as tabelas que são relativos aos dados da escola, que eventualmente estiverem no PPP, e que, claro, não é tudo que está no PPP, mas aquilo que vocês usaram, que tem a ver com o tema de vocês. No 5.3, vocês vão colocar aquele cronograma atualizado, tá certo? Então, o cronograma lá do plano de ação, só que agora ajustado. No 5.4, vocês podem anexar as fotografias da escola que vocês tiraram, e aí, claro, não coloca a imagem das crianças, mas da escola, das atividades, né, da interação de vocês com as gestoras, os professores. E, por fim, cada um anexa a sua folha de presença na escola, assinado.
tem que estar assinado dia a dia. Bem, gente, de maneira geral, essa é a estrutura mais geral do relatório. Vocês têm até o último dia de apresentações para encaminhar pelo SIGA, tá certo? A tarefa já está aberta para isso. E aí vocês fazem o envio. Agora, para a gente caminhar aqui os finalmente da nossa orientação, eu quero falar sobre as apresentações. Então, essas apresentações, elas vão seguir aí a ordem que vocês mesmos colocaram, né, na descrição. Então, a gente vai ter no máximo 60 minutos para cada apresentação. E essa apresentação ela vai ficar dividida da seguinte forma: cada grupo vai ter entre 30 a 40 minutos para apresentar, e aí a gente vai ter entre 20 a 30 minutos para as arguições, né, para os comentários. Os demais da turma que estiverem assistindo podem fazer perguntas também. Então, o primeiro grupo começa às 7, o segundo começa às 8, o terceiro às 9 e o quarto às 11. E assim a gente vai todas as semanas. A presença de todos é obrigatória, não só de quem está apresentando. Quem vai só assistir é obrigatório estar, tá certo? Então, a falta conta, a reprovação por falta, ela é real. Então, mesmo que você tenha nota, pode ter nota 10 nas 3 atividades, se não tiver frequência, vai ter que fazer o estágio novamente, certo? Então, todos têm que estar presentes. A estrutura geral da apresentação é a mesma estrutura do relatório. Claro que vocês não precisam encher a apresentação, os slides com texto. Vocês podem utilizar imagens, fazer esquemas, apresentar vídeos. Vocês podem, inclusive, ter um foco na apresentação da contribuição de vocês, né? Qual foi o produto que vocês deixaram para a escola? Foi uma cartilha? Apresenta ela nos slides, né? Foi uma roda de conversa? Tem fotos dessa roda de conversa? Fez algum vídeo? Então, é bacana que apresente isso, né? Mas segue toda a estrutura do relatório, tá certo? No geral, as orientações são essas. Caso algum grupo ainda tenha dúvidas, pode tranquilamente encaminhar a mensagem lá para o grupo. E aí eu acho até legal que coloque direto no grupo, porque a dúvida de um grupo pode ser a do outro. Então, aí já sana, né, a dúvida de uma vez. No geral, é isso, certo? Semana que vem, a partir das 7 da manhã, estaremos em sala de aula para a primeira apresentação, então não tem tolerância, a gente tem que começar às 7, porque às 8 é um segundo grupo, às 9 é um terceiro, e caso o grupo das 7 não chegue às 7, aí, infelizmente, esse grupo ele vai ficar com menos tempo. Se ele chegar às 7h15, vai começar às 7h15, mas 8 horas termina. Se ele chegar às 7h30, 8 horas termina. Então, quanto menos tempo ele tiver para a apresentação, mais improvável vai ser de ter um êxito, né, nessa etapa do processo. Então, garanta que que o seu grupo vai ter todo o tempo necessário, tá certo? Então, gente, é isso. Tenham um ótimo trabalho ao longo dessa semana, principalmente os primeiros grupos que vão apresentar, tá certo? E atenção ao relatório, vocês têm até o último dia de apresentações para enviá-lo pelo SIGA. Até logo. Tchau, tchau.